Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 124 que vai ao ar no domingo, dia 17 de abril de 2022. É domingo de Páscoa. Eu queria te agradecer por você me receber na sua casa, você me receber no conforto do seu lar. Eu queria lhe desejar uma excelente Páscoa para você, para sua família, independente do seu credo, independente da sua religião, que possamos pensar no amor, possamos pensar na paz e possamos pensar na solidariedade, principalmente para que nós tenhamos um mundo melhor. Uma feliz Páscoa para você e sua família. Muito obrigado por me permitir entrar no seu lar no domingo de Páscoa para a gente poder falar de direito tributário. Eu queria falar hoje, nesse Tributologia, sobre uma notícia que foi veiculada no jornal Valor Econômico no dia 14 de abril de 2022, que foi uma notícia muitíssimo interessante que tratou do STJ, uma decisão do STJ que manteve a execução fiscal sem garantia do valor em execução. É um caso bastante interessante, de acordo com a notícia que foi veiculada pelo Valor Econômico. Normalmente as notícias do Valor são muito sérias, muito bem estruturadas, muito organizadas. Nesse caso concreto, foi determinada pelo ministro Humberto Martins que a execução fiscal prosseguisse mesmo sem a dívida estar completamente garantida. No caso concreto, a discussão foi bastante interessante porque se trata de uma empresa do interior de São Paulo que então, ao fazer uma análise da sua situação concreta, descobriu que teria créditos de ICMS a se ressarcir, a receber de volta do fisco estadual, parou de pagar o parcelamento que estava em dia para discutir então esse direito a esse creditamento e efetuar uma compensação, ou seja, fazer ali aquele encontro de contas com o fisco estadual, sendo que a decisão, não houve suspensão da exigibilidade do crédito e o fisco estadual então promoveu lá a execução fiscal. Foi efetivada uma penhora online do valor inferior ao que era objeto da execução fiscal. A empresa então ela embargou a execução e ofereceu um imóvel em garantia. A Fazenda não aceitou o bem e então foi extinta a ação de embargos à execução. Bom, deixa eu analisar aqui a questão processual que envolve esse assunto, que é extremamente relevante, profundamente relevante, porque o que acontece é o seguinte: quando você fala de execução fiscal, a única maneira de você defender o mérito é por meio de embargos à execução. Você pode até efetuar a defesa por meio de exceção de pré-executividade quando você tiver a seu favor argumentos de ordem pública que o juiz possa rever de ofício sem a necessidade de dilação probatória. Caso você esteja numa situação dessas, você pode alegar a sua defesa em sede de exceção de pré-executividade com fundamento na súmula 393 do STJ. Mas a defesa de mérito tem que ser em sede de embargo de execução. O prazo para oposição de embargos está previsto no artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. E lá no artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais você vai encontrar que o prazo é de 30 dias úteis, de acordo com a jurisprudência já pacificada. E esses 30 dias úteis são contados da intimação da penhora, da juntada aos autos da carta de fiança ou da efetivação do depósito, conforme a literatura, conforme a letra da lei. A jurisprudência no STJ dizendo que não é bem assim que o prazo tem que ser contado, dizendo que o prazo tem que ser contado da efetivação da garantia, porque eu posso perfeitamente oferecer uma carta de fiança, o fisco não aceitar e o juízo não vai estar garantido. Bom, nesse caso, como houve a penhora, o prazo ele começa a contar da intimação dessa primeira penhora, ainda que não tenha sido uma penhora de valor relevante. Veja, a penhora pode ter sido de um valor baixo, a penhora pode ter sido de um valor irrelevante, risível com relação à execução fiscal, e o prazo para embargar a execução já começa. Então o executado fez o que deveria fazer, ofereceu embargo de execução. E de boa fé, ele vai lá e oferece imóvel para complementar a garantia.
O fisco, por sua vez, diz não aceito esse imóvel que foi oferecido em garantia. E então começa a discussão. Cabem os embargos sem essa garantia, sem essa complementação da garantia? Porque, tecnicamente, na forma do artigo 16, parágrafo 1º da Lei de Execuções Fiscais, os embargos somente serão cabíveis após a garantia do juízo. Enquanto não houver a garantia do juízo, não serão cabíveis embargos à execução fiscal. Esse é o entendimento, diga-se de passagem, esse é o entendimento da literatura, da letra da lei e de grande parte da jurisprudência. Então, se não houver o reforço da penhora, cabe a extinção dos embargos à execução e a execução fiscal vai seguir para buscar outros bens do devedor. Foi isso que pediu o Estado. Olha, eu não aceito esse imóvel que foi indicado, eu quero que seja cancelada a distribuição dos embargos e quero que seja dado prosseguimento à execução fiscal. O STJ, então, analisou o caso concreto, né, e percebeu que efetivamente há ali a exigência de garantia integral em dinheiro, e isso é totalmente descabido, totalmente abusivo, totalmente ofensivo ao contraditório, né? E nesse caso você tem um detalhe. Você viola o acesso à ampla defesa e fica totalmente na mão a conveniência e oportunidade da administração pública que decide o que quer para garantir o juízo. É claro que isso é inadmissível, né? Então, o ministro Humberto Martins, ele entendeu que a execução fiscal não vai poder prosseguir sem os embargos têm que ser destravados e têm que prosseguir, ainda que não haja a garantia integral. Por quê? Porque a fazenda, ela se nega a receber um imóvel em garantia de acordo com a sua conveniência sem explicar o motivo. E é óbvio que é possível a garantia. Veja, o contribuinte já sofreu uma restrição em dinheiro, já sofreu uma penhora online, agora ela quer reforçar a garantia com o imóvel e a fazenda se nega. É o torpe se beneficiando da própria torpeza. E isso não pode acontecer porque viola o contraditório e a ampla defesa. Agora, esse não é a primeira vez que o STJ demonstra uma garantia ao contraditório e ampla defesa do contribuinte. Dá a César o que é de César. O STJ tem demonstrado recentemente diversas decisões, diversas interpretações favoráveis ao contribuinte no tocante à possibilidade de continuidade dos embargos de execução sem a garantia integral. Inclusive, lá em 2019, né, em junho de 2019, o STJ, no julgamento do RESP 148772 de Sergipe, de relatoria do ministro Gurgel de Faria, o STJ entendeu que deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos, caso comprovado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito. Então veja, se o devedor não possui patrimônio, cabem os embargos de execução. Se o devedor não tem como garantir, como é que vai fazer? Se o devedor não tem como garantir, cabem os embargos sem a garantia. No caso concreto que nós estamos discutindo aqui, veja, é a situação ainda mais grave, porque o devedor, ele oferece bens, ele se coloca à disposição do fisco e mesmo assim ocorre a negativa do fisco e há o pedido para que seja cancelada a distribuição dos embargos. A meu ver, isso é uma visão ditatorial do processo de execução fiscal, é uma visão equivocada, porque ela viola o acesso ao judiciário, ela viola o acesso ao contraditório e ampla defesa, que são direitos fundamentais do devedor. Não tem como negar que o devedor tem acesso a esse mínimo existencial, que é a possibilidade de se defender numa execução fiscal. Sobretudo quando ele está de boa fé. Veja, se ele não tivesse patrimônio nenhum, ele poderia embargar sem garantir. Se ele tem patrimônio e oferece, e o fisco não aceita, na boa, o que o judiciário tem que fazer é, você não aceitou? Ok, então vai ficar com a penhora online, o imóvel continua liberado, o contribuinte faz o que você quiser porque ele não aceitou. Esse é o caminho. Esse é o caminho. A gente tem que parar de pensar que a execução fiscal só pode andar para frente e que se dane a boa-fé. Não. Existe contribuinte de má-fé? Existe. Esse contribuinte de má-fé tem que ser punido no processo? Tem que ser punido no processo, não tenho dúvidas. Agora, o contribuinte de boa-fé? Ah, não. Esse contribuinte de boa-fé,
ele tem que ser protegido. Não é possível, não é razoável que o contribuinte ofereça bens e sofra a constrição ao contraditório e à ampla defesa, que são garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição. Isso é um absurdo. Então, o STJ andou muito bem, mandou muito bem com essa decisão. Tá? Anote o número do processo, é o agravo em RESP, número 2058495. Agravo em RESP, número 2058495. Beleza? Agravo em RESP 2058495. Então prestem bastante atenção nisso, tá? É fundamental que vocês que atuam no processo tributário busquem e lutem para que haja uma alteração de jurisprudência mesmo. Para que não seja violado o direito do contribuinte, para que não seja violado o direito do devedor na execução fiscal. Veja, o devedor não é bandido e mesmo o bandido tem os seus direitos fundamentais garantidos no processo penal. E por que no direito tributário seria diferente? Nós não estamos na última ratio. Essa beligerância entre fisco e contribuinte tem que acabar. A relação tem que ser de colaboração e não uma relação de guerra. Então, veja, nesse caso especificamente, mandou muito bem o STJ, só reforçando uma jurisprudência que já vem sendo consolidada desde 2019. Senhoras e senhores, muito obrigado pelo carinho de vocês. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui no Tributologia mais essa semana. Desejo mais uma vez uma excelente Páscoa para você e sua família. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, curta, compartilhe, por favor, né? Porque pode ter muitas pessoas que estão sofrendo execução fiscal na mesma condição desse processo e que esse processo vai ajudar demais, ele tem que virar um paradigma, tá? Então curta, compartilhe, se inscreva no meu canal e se você está ouvindo numa plataforma de podcast, avalie o podcast, dê sua nota, deixe o seu comentário, porque ele é muito importante para mim. Um beijo para você. Semana que vem, domingo de carnaval, tem mais. Carnaval depois da Páscoa, Gabriel? Depois a gente fala sobre isso. Mas semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo enorme, galera, e até semana que vem. Tchau, tchau.